tuberculose e hanseníase. Bem-vinda, Larissa. Obrigada. Cleide Aparecida Alves Souza, mestre enfermeira em doenças infecto-contagiosas, apoio técnico da gerência de tuberculose e hanseníase, da SES. Bem-vinda, Cleide. Bom dia, Temos obrigada. também Alexander Cardoso de Souza Vieira, enfermeiro, responsável pelo setor de hanseníase do Hospital São Julião. Bem-vindo, Alex. É com prazer que nós recebemos vocês na nossa plataforma e nós desejamos a todos um ótimo aprendizado. Uma boa aula para todos nós. Com a palavra agora, o Alexander. Bom dia a todos, os coordenadores, todos os profissionais que nos acompanham. Quero inicialmente agradecer também a coordenação, a gerência do programa de hanseníase do Estado, na pessoa da Larissa, da Cleide, e também o Hospital São Julião, que permitiu que eu estivesse aqui com vocês. Alguém vai colocar a aula? Não sei se já está aparecendo aí para todos. A Cleide fala sobre ela, enquanto o Douglas coloca os slides. Ok. Vamos aproveitar para apresentar a Heloísa, é enfermeira também, e ela fica com a gente na questão de medicamento. Por favor, Heloísa. Bom dia a todos. Eu sou enfermeira também, trabalho ali no programa como apoio técnico e sou responsável pela parte de medicamentos do programa. Bom dia, pessoal. Eu sou a Larissa, sou a gerente do programa. Iniciei recentemente, o que vocês precisarem pode contar comigo e eu sou enfermeira também, tá? Bom, pessoal, como já foi falado, eu sou o Alex, enfermeiro do Hospital São Julião. Alguns nós temos conversado já, nesse período que eu estou no hospital, a respeito dos pacientes que precisam ser encaminhados para o hospital de referência. A gente vai falar um pouco sobre isso também aqui nessa web aula e eu estou à disposição para o que precisarem também, conte conosco. Eu sou a Cleide, já estou um pouquinho mais de tempo no programa em relação aos demais da equipe. E aqui a gente vem para tentar aproveitar essa oportunidade para a gente inserir mesmo a caderneta do paciente acometido pela hanseníase. É importante que todos vocês estejam atentos e que a partir desse momento a gente foque nessa distribuição. Será como a caderneta daquele paciente com hipertensão, paciente com diabetes, o Ministério já havia criado uma caderneta para eles anteriormente, e que é uma caderneta que vai possibilitar que a pessoa acometida pela hanseníase carregue consigo todas as informações do seu tratamento. E outras informações também que tem na caderneta que vai ser muito relevante para o paciente e para a equipe de saúde. Então, por isso que a gente resolveu fazer essa web aula, para focar e para trazer para vocês a importância de que todo paciente acometido pela hanseníase deverá ter a sua caderneta, e essa caderneta deverá acompanhá-lo sempre que ele for a um atendimento, sempre que ele for a uma unidade de saúde, porque ali vai ser contido todas as informações. A gente sabe que muitas vezes o paciente... Opa, a nossa apresentação começou. Eu estava dando um spoiler da apresentação, mas agora já está, acho que todos estão visualizando, né? Se você quiser, eu toco aqui sem os primeiros slides. Pessoal, a nossa aula, ela tinha algumas alterações aí que não estão aparecendo, mas por conta do tempo eu vou iniciar, tá bom? Com esses slides que não aparecem para vocês ainda, para que nós venhamos contextualizar, primeiro a questão da doença e depois entrar propriamente dito no assunto da caderneta, como a Cleide falou. Se quiser deixar no primeiro slide, por favor. Então, os objetivos, como foi falado aqui, é conhecer a caderneta, informar o paciente e o profissional da saúde, A caderneta ela tem esse objetivo, ela tem informações que são úteis, como a Cleide já iniciou, já introduziu aqui esse assunto, que é a respeito do manejo clínico, a respeito da condução desse caso durante o período dos 12 meses, que é o tratamento
com a poliquimioterapia única. Também nós temos por objetivo definir o fluxo para acompanhamento do tratamento dos pacientes. Nós vamos enfatizar isso durante essa conversa aqui, né, a nossa fala na web aula, de que a caderneta acompanha o paciente em todos os atendimentos. Quando ele precisar ir para o centro de referência, tem essas informações constando, né, na caderneta, como nós vamos apresentar. Também compreender a atuação do hospital de referência, eu imagino que é uma dúvida de alguns, né? Enfim, por conta do contexto da doença no país, as dificuldades que nós temos, muitas das vezes, em outros estados que hoje, né, todos os estados precisam ter um centro de referência, mas que estão com dificuldades em relação a esse trabalho. Nós temos aqui no estado do Mato Grosso do Sul o Hospital São Julião. Então, nós queremos falar da atuação também desse hospital de referência e também conhecer os direitos da pessoa cometida pela hanseníase. De forma introdutória, né, nós sabemos que a hanseníase é uma doença dermatoneurológica, infecciosa, uma doença que é negligenciada em todo o mundo, porém, apenas no Brasil ela consta, né, dentre as doenças negligenciadas como notificação compulsória. Só no Brasil, né, ela se manteve na lista das doenças que precisam de notificação compulsória. Nós sabemos que esse contexto, né, de doença negligenciada faz com que muitas das vezes isso impacte diretamente no tratamento do paciente, nas informações que chegam até ele. Por isso, ações como essas têm por objetivo minimizar esse problema, né? Então, nós estamos aqui para falar a respeito dessa condição onde a doença hoje em todo o Brasil, ela precisa de mais informação, de mais divulgação a respeito, né, de como que o paciente tem acesso ao serviço de saúde, de que o tratamento ele acontece primariamente, né, prioritariamente na atenção básica. Nós sabemos que a transmissão da doença ela acontece por vias aéreas, no contato próximo e prolongado, então é necessário que venhamos enfatizar que não basta um contato único, né, ou um contato de pequeno tempo, permanência ali. O paciente precisa ter esse contato mesmo prolongado durante anos, vivendo, né, de pessoa a pessoa, vivendo ali no mesmo ambiente, convivendo no mesmo ambiente para que haja transmissão, justamente pela condição do bacilo. O Mycobacterium leprae é um bacilo, né, que ele leva de 15 a 20 dias para se replicar. Então, a transmissão da doença, ela se dá a partir desse contato prolongado. Nós sabemos também que a doença tem tratamento, né? Nós já temos aí acesso a esse tratamento, sabemos também da importância de enfatizar que a doença, além de tratável, né, ela tem cura, então hanseníase tem cura, isso precisa também ser falado constantemente na nossa atuação, nas nossas educações em serviço. E nós temos também por objetivo a questão de prevenir incapacidades, porque a hanseníase pode levar a incapacidades físicas, né? Incapacidades nos olhos, por exemplo, como triquíase, lagoftalmo. O paciente ele pode evoluir para uma uveíte, pode ter comprometimentos nas mãos, como mãos em garras, neurite, outras complicações, né, durante o tratamento, lesões específicas da hanseníase, como mal perfurante plantar. Então, é muito importante que, além do diagnóstico prévio, né, além do diagnóstico em tempo onde a doença ela está na sua fase inicial, é muito importante também que, ao detectar o diagnóstico, nós temos esse acompanhamento para que nós possamos prevenir as incapacidades físicas, né? E um outro tópico que eu havia colocado é a questão de nós quebrarmos a cadeia de transmissão através da avaliação de contatos. Nós estamos no estado do Mato Grosso do Sul, uma região endêmica, onde nós sabemos que muitos contatos, né, ainda não foram avaliados. Então, né, apesar de termos já esse controle que a Secretaria de Saúde faz, né, os nossos boletins epidemiológicos que detectam casos de hanseníase, acredita-se que existe uma endemia oculta, né? Acredita-se que muitos outros casos ainda não né, foram avaliados, não tiveram esse acesso a uma avaliação dermatoneurológica
como eu disse inicialmente, a doença ela vai afetar nervos e pele, né, primariamente os nervos, então nós precisamos de uma boa avaliação dermatoneurológica, é necessário, né, uma avaliação sensitivo-motor, uma avaliação para ver a questão do comprometimento de sensibilidade do paciente, se existe já um grau de incapacidade instalado. Tem muitos pacientes, né, que são contatos que já apresentam um grau de incapacidade na sua primeira avaliação. A caderneta ela traz um tópico específico sobre isso, sobre contatos que já apresentam, né, grau de incapacidade na sua primeira avaliação. Então, nós precisamos quebrar essa cadeia de transmissão avaliando todos os contatos. Então, conversar mesmo com o paciente, abordar ele na consulta médica, na consulta de enfermagem, falando, né, sobre aquelas pessoas que moraram com ele, né, nos últimos 5 anos, que mais conviveram com ele, para que elas sejam avaliadas. Gente, não vai aparecer para vocês, mas um outro slide fala sobre o acompanhamento supervisionado e devidamente registrado das doses de PQTU do paciente e como isso pode auxiliar no manejo clínico após os 12 meses. Então, o que acontece? Encerrado, né, os 12 meses de PQT, nós sabemos que o paciente ele pode ainda apresentar sinais e sintomas que precisam ser clinicamente interpretados. Então, talvez essa a dúvida, né, de principalmente os médicos que fazem o diagnóstico e que conduzem esse tratamento, se o paciente realmente ele finalizou o tratamento. Então, algumas perguntas que ficam: foi um tratamento regular? Houve abandono, né, desse tratamento por parte, né, desse paciente em algum momento, dificuldade que ele teve de manter ali? Uma das propostas que o PCDT traz também é o esquema ROM para esses pacientes que apresentam dificuldade na adesão do tratamento. É um caso de reinfecção, né? O paciente não melhora, o índice baciloscópio, né, não reduziu, o paciente apresenta novas lesões ao final do tratamento. Deve ser questionado também a questão da resistência medicamentosa e também de reações rancênicas. Lembrando que as reações rancênicas, né, são complicações agudas, né, com um processo inflamatório que pode se apresentar tanto no início do tratamento, durante o tratamento e após o tratamento. Então, é muito comum, por exemplo, 25%, né, dos pacientes de hanseníase apresentar reação tipo 1, né, conhecida também como reação reversa. Outra parte, né, dos pacientes evolui com uma reação tipo 2, eritema nodoso rancênico, ou uma neurite isolada, como a literatura nos traz. Então, precisa de uma avaliação. E um ponto importante para essa avaliação ao final do tratamento é justamente a questão do controle de doses. Obrigado aí pelo slide. Então, o PCDT, nesse slide que nós estamos vendo, pessoal, ele traz uma informação muito importante que eu gostaria que vocês dessem uma devida atenção, que ele diz assim: não está autorizado por esse protocolo a extensão de tratamento em PQTU por mais de 12 meses. A gente recebeu, né, esse ano, faz poucos meses que foi publicado o nosso PCDT. Então, fala que ao final do tratamento de primeira linha, caso haja suspeita de persistência de infecção ativa, o paciente deve ser submetido à investigação de resistência medicamentosa. Então, existem aí, né, conforme o protocolo, nesse fluxo 6, depois vocês podem verificar no PCDT, algumas exceções para ampliar esse tratamento, né, para estender esse tratamento, por exemplo, para 24 meses. Quando se há, né, a comprovação de dificuldade de adesão ao tratamento e a necessidade do esquema ROM, o PCDT ele traz que o paciente ele pode fazer o tratamento no período de 18 meses, né, e se estender, cumprir 18 meses, diferente do paciente que vai fazer 2 meses, podendo finalizar o tratamento até 18 meses. Então, assim, o que eu quero enfatizar mais uma vez com vocês a respeito disso? O paciente com piora clínica após os 2 meses de PQT. O médico, o especialista, né, se você encaminhar para a referência, ele precisa avaliar a questão do relatório de dose, né, para que se defina se é um tratamento irregular, se é uma suspeita de reinfecção, se é um caso de reação rancênica. Se nós pararmos, né, para questionar um caso, por exemplo,
que o paciente ele apresentou essa piora após 5 anos do tratamento. Nós precisamos também investigar a possibilidade de recidiva, certo? Eu sei que são muitas informações, mas para fortalecer isso, eu trouxe no próximo slide, a gente tem aí um quadro bem interessante, que particularmente eu gosto bastante dele, que mostra essas diferenças clínicas entre a reação e a recidiva na hanseníase da nossa diretriz, né, de 2016, que fala assim, ó, existem características como o período de ocorrência, frequentemente, né, na reação durante o PQT ou frequente durante o PQT e menos frequente no período de 2 a 3 anos após o término do tratamento. Nos casos de recidiva, como eu falei agorinha, período superior a 5 anos após a PQT. O surgimento das reações, né, são súbitos, inesperados. O paciente, geralmente, ele refere, olha, faz 3 dias que eu apresentei, né, esses sintomas. No caso de uma reação tipo 2, né, nódulos eritematosos, associado a febre, mialgia intensa. Então, é um quadro súbito, inesperado, né? A recidiva, ela tem esse perfil de um surgimento lento e insidioso. Também em relação às lesões antigas, né? Em relação à reação, algumas ou todas podem se tornar eritematosas, brilhantes, como eu falei, com uma característica mais inflamatória, e recidiva, geralmente, são imperceptíveis às lesões antigas. As lesões recentes, geralmente múltiplas, né, na reação e poucas na recidiva. Pode ocorrer ulceração na reação e na recidiva são poucas, raramente ocorre, né, as ulcerações. Em relação à regressão, presença de descamação na reação, na recidiva ausência de descamação. Comprometimento neural, na reação muitos nervos podem ser rapidamente envolvidos, ocorrendo dor e alterações sensitivo-motoras. Na recidiva, poucos nervos vão apresentar essas alterações. Então, e no final aqui, a resposta a medicamentos, né? Obviamente, em relação à reação, vai ser excelente. Na recidiva, o paciente não vai apresentar melhoras com esse medicamento antirreacional. Então, é mais para nós diferenciarmos essas características clínicas da reação e da recidiva. Dando continuidade, agora sim, sobre as características que nós temos aí, né, da caderneta. Pode passar, por favor. A caderneta, como a Cleide já falou, ela tem um objetivo, né, de informar o paciente com essa frase: eu me amo, eu me cuido, uma ferramenta para a gestão de cuidado em hanseníase e promoção à saúde. Nós sabemos que a caderneta foi inspirada, né, como já foi falado, em outras cadernetas. A gente tem um modelo aqui, eu imagino que a maioria de vocês já receberam, né, ou vão receber em breve a caderneta aí para ser divulgada e também entregue aos profissionais de saúde. E ela foi inspirada nos outros programas, né, de saúde à pessoa idosa e à gestante, com esses objetivos que nós falamos. Pode passar, por favor. Foi elaborado pelo Ministério da Saúde, né, a pessoa acometida pela hanseníase, e terá o registro do tratamento, mais uma vez, as orientações sobre a doença, seus direitos e os cuidados com a sua saúde. Então, é muito importante que o paciente conheça também, né, tenha acesso aos seus direitos. E uma percepção, né, que eu tive em relação à caderneta é que em todo o período ela enfatizou a questão do autocuidado, né? Se nós olharmos o conteúdo, tem muito a respeito do autocuidado, que é importantíssimo para prevenir as incapacidades físicas, né, associadas à hanseníase. Pode passar, por favor. No próximo slide, está aí os dados pessoais do paciente que precisam ser preenchidos corretamente. Foi divulgado ano passado, né? Nem todos receberam, mas no Hospital São Julião, por exemplo, nós conseguimos entregar para todos os pacientes que tomam PQT, que são acompanhados no hospital, devido à sua condição clínica. Então, nós preenchemos na primeira consulta de enfermagem essas informações, ajudamos o paciente, tiramos dúvidas, né, dele já ali nesse primeiro contato. Então, você vai preencher assim que o paciente abrir o diagnóstico, você já pode estar colocando essas informações. Pode passar para o próximo. Aí nós temos, né, o preenchimento dos campos a lápis relacionado ao endereço. É muito importante, porque o paciente pode
mudar de endereço, né, durante esse acompanhamento. Do lado direito aí, né, do lado direito do slide, nós temos a questão do meu cuidado, né, onde se dirige ao profissional e ao paciente, e esse quadro que eu gostaria que vocês se atentassem a algumas informações dele, que vai ser um resumo, né, do registro clínico para acompanhamento desse paciente em qualquer unidade de saúde que ele for, caso ele vá para outro estado, né, morar em outro estado, ali a gente já tem informações, né, como o cartão do SUS, né, o número do cartão do SUS, o número do SINAM, né, muito importante nas nossas notificações compulsórias, e também o número do SINAM, pessoal, ele é válido, né, é interessante a gente ter essa informação com fácil acesso, com o paciente, né, na mão do paciente, na sua caderneta, por conta da resistência medicamentosa. Quando nós cadastramos no sistema da resistência, nós precisamos desse número também, de fácil acesso. A classificação operacional, se o paciente é paucibacilar ou multibacilar, lembrando que a classificação operacional, né, ela tem principal objetivo definir o tempo de tratamento, uma vez que hoje o esquema da poliquimioterapia é único, nós não temos mais diferenças, né, entre os blitters, mas a classificação operacional define o tempo do tratamento. Ali o início do tratamento, as formas clínicas, né, conforme o protocolo de Madrid, né, indeterminado, tuberculose, dimorfo, bichlovianda, lembrando que existe, né, outra classificação onde mostra a polarização da doença. É muito importante nós conhecermos essas formas clínicas para o manejo, né, desse tratamento corretamente, onde existe essa polarização entre a forma tuberculose bichloviana e a forma dimorfa. Ela é uma forma que pode estar associada a esses polos, tá? Além das que estão citadas aí, outra forma clínica é a neural pura, né, uma das classificações onde o paciente só apresenta comprometimento neural e não lesão cutânea. Na baciloscopia, nós colocarmos a data da primeira baciloscopia, o índice baciloscópico no início do tratamento é muito importante, porque o paciente vai repetir, né, essa baciloscopia para controle, e nós precisamos, inclusive, verificar, né, nos casos que foi indicado a coleta de uma nova baciloscopia, se diminuiu esse índice baciloscópico. Ali, outro exame de apoio, no caso, se o paciente foi encaminhado para um centro de referência, fez uma coleta, né, de anátomo patológico, uma biópsia também precisa constar, tá? Qualquer outro exame direcionado ao tratamento, né, que seja de uma relevância para o acompanhamento do paciente, tem um espaço para registro. E ali a avaliação do grau de incapacidade física, né? Se o paciente apresenta um grau 0, grau 1, grau 2, vai ser avaliado, né, os olhos, as mãos, os pés, e numa outra momento aí da caderneta a gente vai ver o registro da soma, né, de olhos, mãos e pés, tá? Pode passar, por favor. Então aí a gente vai ter também o registro, né, se houve episódios reacionais por conta do diagnóstico, você vai marcar sim ou não o tipo de surto, né, de episódio reacional, se foi uma reação tipo 1, uma reação tipo 2, se houve uma reação mista, neurite isolada, todas essas possibilidades precisam, né, estar devidamente registradas para que nós possamos também ter esse histórico clínico do paciente, né? Então, as medicações que foram utilizadas para reação tipo 1, anti-inflamatórios, talidomida, né, por ele ter manodose rancênico, então é importante que seja registrado a dosagem, né, a frequência, o tempo que o paciente recebeu esse tratamento. E agora, pessoal, nós temos aí do outro lado o registro das doses supervisionadas e aprazamento, como a Cleide já falou. É muito importante que as 12 doses estejam devidamente registradas. Para quem já encaminhou o paciente para o Hospital São Julião sabe que é uma coisa, né, que eu sempre peço, por conta justamente dessa alta do PQT. Lembrando que o paciente que recebeu alta da poliquimioterapia, né, ele não vai mais precisar tomar as medicações mensais e as doses diárias. Ele ainda pode e deve ser acompanhado tanto no centro de referência quanto nas unidades básicas, e a frequência desse acompanhamento, desses atendimentos,
vai estar associado à condição clínica desse paciente. Se o paciente apresenta reações ou não, se ele apresenta incapacidades físicas ou não. Então, é muito importante que a gente preencha essas 12 doses, aprase a próxima dose corretamente, né? É muito importante que a dose supervisionada ela seja realmente, né, cumprida conforme essa diretriz, conforme o PCDT, né, uma dose administrada pelo profissional de saúde na unidade de saúde, porque nós sabemos das possibilidades de reações adversas ao medicamento, né, vários medicamentos, principalmente uma preocupação que nós temos em relação à dapsona, o paciente pode fazer uma anemia hemolítica, então, assim, jamais nós oferecemos essa medicação para que o paciente faça um uso indiscriminado, né, leve para casa. Então, as doses supervisionadas elas precisam ser devidamente registradas, né, e administradas pela equipe de saúde. Então, a única coisa que eu senti falta, mas se vocês puderem, além do número das doses, eu sei que não tem aí um campo específico, mas a assinatura desse profissional também é importante, tá? Se vocês puderem registrar, né, quem foi o profissional que administrou essa dose supervisionada, para que na alta a gente tenha mais confiabilidade, né? A Luísa pode complementar depois a respeito desses dados, tá? Próximo, por favor. Tá. Então, em relação à vigilância de contatos, eu já falei lá no início, é importante que seja registrado o nome, o parentesco. Nós temos aí, né, pacientes sem sinais e sintomas da hanseníase, pacientes suspeitos e os pacientes que já estão doentes, né, que são um diagnóstico tardio, e todos esses contatos têm que ser avaliados e também registrados. Eu tinha falado sobre a soma, né, OMP, onde você vai fazer não só o registro do grau de incapacidade física, mas também a soma OMP, para que essa informação ela seja mais confiável, mais fidedigna, tá? Pode passar. Então, aí o paciente foi em outras consultas, você pode registrar, né? O paciente pode apresentar outras comorbidades, então aí é uma agenda das consultas, pode passar. Mais uma vez, pessoal, sobre o registro de incapacidade física, é importante lembrar que as incapacidades físicas acarretam também em danos psicológicos, sociais e interferem nas atividades de vida diária do paciente. A estratégia global de hanseníase, né, de 2010 a 2020 era reduzir em 60% os casos de crianças com grau de incapacidade física. Esse é já uma informação alarmante, né? Crianças com incapacidade física grau 2. Então, nós precisamos realmente avaliar esses contatos, sabemos o quanto isso vai comprometer as atividades de vida diária. Imagina para uma criança, né, apresentar já incapacidade física. Então, o Brasil não cumpriu, né, essa redução e nós ainda temos esse objetivo de reduzir, né, os graus de incapacidade. Então, esse registro é muito importante na alta do tratamento, essa avaliação. E o PCDT traz também para que o paciente, né, as avaliações sensitivo-motoras, elas aconteçam pelo menos 3 vezes durante o tratamento, tá? Então, se vocês têm pacientes que estão em tratamento, é importante verificar as avaliações, né, neurológicas simplificadas, tá? Pode passar. Sobre o encaminhamento no hospital de referência, você já conhece, né? Meu tempo já se foi, eu vou falar rapidamente que os pacientes devem ser encaminhados via e-mail, vocês não precisam inserir no SISREG, isso facilita, né, a nossa comunicação e o acesso do paciente à referência. Se os critérios para serem encaminhados, né, à referência forem devidamente direcionados, preenchidos corretamente, o paciente é só aguardar as vagas, a gente sempre procura atender todas as demandas quanto antes, então tendo vagas, né, nós agendamos os pacientes. Informar a referência os casos de complicações clínicas, né? Nós precisamos também acompanhar as prioridades, né, de intercorrências clínicas. Então, vocês têm acesso ao nosso serviço através do WhatsApp da hanseníase, que está disponível aí nos grupos. E as internações de urgência elas devem ser encaminhadas para o UPA e para o hospital de urgência do município. Após estabilizar o paciente clinicamente, né, verificar a necessidade de inserir ele, né, para uma transferência via core. O ambulatório de São Julião, né, não é um serviço de urgência e nós precisamos que o paciente ele tenha um primeiro acesso ao serviço de urgência
por exemplo, né, se ele está no interior do estado, no hospital, para depois ser transferido via corpo, tudo bem? Os últimos 2 slides é só a respeito, né, de quais são os casos que devem ser encaminhados para referência. Pode passar, por favor. Mas eu vou falar aqui para vocês que são os casos mais complicados, pessoal. Casos de reação, elucidação de difícil diagnóstico, pacientes que apresentarem intercorrências clínicas, recidivas, necessidade de reabilitações cirúrgicas, devem ser encaminhados para o centro de referência, conforme a diretriz nos traz. Pode passar para o próximo slide. E também esses casos, né, onde tiver a necessidade de descompressão neural cirúrgica, casos de dor neural crônica, né, dor não controlada. O paciente também não apresenta lesões cutâneas, né, uma suspeita de classificação, né, neural pura. Então, esse paciente precisa ir para o São Julião para que haja, né, uma melhor classificação, para que haja um auxílio no diagnóstico. Nós temos também o serviço de eletroneuromiografia que nos auxilia nesse sentido. Eu agradeço a todos por esse tempo. Podemos passar para a próxima apresentação? Sim, agora nós ouviremos a Cleide Aparecida, mestre, enfermeira em doenças infectocontagiosas, apoio técnico da gerência de tuberculose e cancerista da SES. Cleide, com a fala. Obrigada. Então, assim, só dando uma reforçada no que o Alex falou, né? Toda pessoa em tratamento de canceríase deverá receber essa caderneta e entender a importância da mesma. Não é simplesmente para entregar a caderneta com os dados registrados. Tem que orientar o paciente, tem que conversar com ele, tem que explicar que dentro dessa caderneta está contido várias informações da doença. Sempre orientar o paciente a levar essa caderneta quando for em qualquer estabelecimento de saúde, seja na atenção básica, seja referência, seja hospital, porque ali devem estar contidas todas as informações para ele. Os profissionais de saúde devem realizar todo o acompanhamento e anotar na caderneta. Gente, a caderneta não é um simples instrumento de orientação para o paciente. Além disso, ela vai conter ali todas as informações. Às vezes o paciente viaja, ele chega no outro município, não está com medicamento e ele não sabe dizer qual medicamento ele está, em qual dose que ele está. E com essa caderneta ali vai estar contido todas as informações. Então a gente pede encarecidamente, entregou a dose supervisionada, anotem. Se possível, coloquem a identificação de quem entregou. É imprescindível a presença da caderneta quando o paciente for a qualquer unidade de saúde. Próximo. A fala agora, a Larissa Almeida de Brito, gerente técnica estadual do programa de tuberculose e canceríase. Não, ainda eu continuo, a Larissa vai ser Depois. E falando da pessoa cometida pela canceríase, é importante a gente entender também sobre as barreiras, estigma e discriminação que acontece com as pessoas. Muitas vezes, a gente utiliza termos pejorativos, a gente utiliza nomes dos quais chegam a ser até Eu não sei se está ouvindo aqui, não. Tem algum áudio certo. Então, aqui eu trouxe para vocês o que tem na caderneta, tá? Tem essa questão na caderneta sobre estigma e discriminação e também fornecemos para vocês uma outra caderneta escrito Conhecendo o Estigma, Discriminação e os Direitos do Paciente com Hanseníase. Então, estigma, ele provém de um termo grego que significa excluído do convívio, que é o que a gente não quer e não deseja para o paciente com hanseníase. Os fatores podem estar envolvidos com crenças, medos, valores. Então, na hanseníase, são superstições, enganos, em virtude de mitos sobre sua transmissão e cura. São coisas que vêm antigas. Isso pode causar preconceitos, problemas físicos, psicológicos para o paciente. E a gente tem que trabalhar essa questão do estigma e conceito. Além do tratamento, além da cura, além da reabilitação, a estigma e o preconceito, a gente vai trabalhar muito com essas informações para o ano que vem.
Então, discriminação é uma ação ou uma omissão que fere os direitos das pessoas. E isso é em qualquer ciclo, qualquer pessoa cometida por qualquer doença. Próximo. Então, nós, profissionais da saúde, devemos atuar junto à comunidade, aos profissionais de saúde. A gente sabe que existem muitos profissionais de saúde que se recusam a fazer atendimentos com medo da doença, com medo de ser transmissível. E a gente sabe que a transmissão não se dá de forma rápida, a transmissão é convívio prolongado. Ninguém que está ao lado de uma outra pessoa com hanseníase vai pegar hanseníase só porque esteve na presença daquela pessoa. Então, devemos falar também com outros atores sociais para aumentar o entendimento sobre o tema e promover a desconstrução de mitos e medos. A gente tem que estar presente nessas questões dos mitos. Muitas vezes a gente encontra pessoas dizendo que hanseníase cai pedaço de orelha, pedaço de dedo, e não é isso que acontece. A gente precisa entender como que acontece essa questão da absorção óssea, que é isso que acontece. Então, com relação a estigma e discriminação, a gente tem que atuar junto à comunidade, família, profissionais de saúde. Uso desnecessário, gente, de máscara e luva para atender esses pacientes. Isso é, sim, uma discriminação. Tá? Um paciente com hanseníase não precisa ser atendido com luva, a menos que tenha um ferimento como qualquer outro paciente. O atendimento deve ser humanizado. A gente está falando aqui do paciente acometido pela hanseníase, mas isso deve ser para todos os pacientes dentro de uma unidade de saúde, inclusive familiares de paciente acometido pela hanseníase. E no caderno, ele explica muito bem como funciona essas questões de estigma e discriminação. Então, seria interessante que todos vocês, ao entregar para o paciente, talvez fizesse uma reunião, seja reunião individual, seja reunião em grupo, chamando o grupo de pacientes que são acometidos pela hanseníase, tanto pacientes que já trataram, quanto aqueles que estão em tratamento, para que entenda os seus direitos, entenda o que acontece com ele e entenda a importância dessa cadeirinha. Agora sim, falar isso. Bom dia, pessoal. Dando continuidade, vocês encontram também na caderneta o Conhecendo a Hanseníase, que lá vai ter quais são os sinais e sintomas, o que é a hanseníase e como ela é transmitida. Pode passar. No tratamento, informe para o paciente a importância dele tomar essa medicação regularmente, que ele vai precisar estar indo até a unidade de vocês, buscar essa medicação mensal, o quanto é importante ele não deixar de tomar para que ele não venha ter complicações. Explique para ele quais são os sinais e sintomas que ele pode ter. Na tabela, existe uma tabela dentro da nossa caderneta que vocês podem estar anotando, ajudando o paciente, qual horário que ele pode tomar essa medicação, qual é a medicação que ele vai estar tomando, se é de manhã, se é à tarde. Isso vai facilitar muito para o paciente, porque às vezes ele pode ter dificuldade nisso e acaba deixando de tomar. Pode passar. As complicações da hanseníase, elas podem acontecer durante ou após o tratamento da PQT. Então, informe para o paciente o que pode vir a acontecer com ele, não que venha, né? Pode acarretar nos nervos dele, as mãos e os pés dele podem vir ficar vermelhos, e isso pode me causar a incapacidade física, ele não vai conseguir fazer as coisas do dia a dia, ele não vai conseguir trabalhar, e com isso vem a frustração. Pode passar. O que devo saber sobre o pós-alta da PQT? Ali, ó, super importante, mesmo após o término do seu tratamento com PQT, você poderá ter sinais e sintomas inflamatórios, que são as reações rancênicas. Então, isso ocorre porque o seu sistema de defesa está atacando os bacilos que já foram mortos, mas ainda estão sendo eliminados pelo organismo. Explica para o paciente que, se isso vir a acontecer, para ele procurar uma unidade mais rápido possível, porque quanto mais rápido ele procurar, mais rápido vai ser o tratamento, ele não vai sofrer com esses sinais. Pode passar? Para a gente finalizar aqui,
nos serviços de saúde, os direitos que ele tem. Ele tem direito a uma consulta, ele tem direito aos exames complementares, ao tratamento, à medicação. Então, informe para o paciente todos os direitos que ele tem. Não é porque ele tem a hanseníase que ele vai ficar largado. Ele tem os direitos, ele pode procurar esses direitos e vocês precisam abraçar esses pacientes, tá bom? Nesse ano, talvez para o ano que vem, a gente está escrevendo para vocês darem início ao... Esqueci. Perdão, gente, o autocuidado, para voltar a fazer o grupo de autocuidado, tá? Mas isso a gente vai estar conversando mais para frente, e é isso. Aqui tem os contatos, se vocês precisarem falar com a gente, pode ligar, se precisar falar com o Alex, pode mandar um e-mail. Agradecemos a equipe da SES por compartilhar essa web aula tão produtiva e instrutiva para todos nós, e acredito que foi um ótimo aprendizado a todos. Muito obrigada. Agradecemos a participação de todos e até a nossa próxima web aula.